Socorro, Milênio, meu filho não quer comer. Gente, essa é a frase que eu mais escuto. E se você também, por algum motivo, já falou isso ou já pensou, você está no lugar certo. Nesse vídeo eu quero te mostrar o que fazer quando a criança rejeita muitos alimentos. Eu sei que na maioria das vezes a mãe acaba arrumando estratégias de dar um jeitinho para que a criança coma alguma coisa. O problema é que essas estratégias geralmente são dar prêmio, chantagear, fazer desenho no prato, mudar a forma de preparo. Só que isso eu garanto que não funciona. Se você se identificou com alguma dessas estratégias aí que você já usou, vem comigo nesse vídeo para eu te mostrar o que não fazer e como fazer para melhorar muito a aceitação de alimentos do seu filho. Mas caso ainda não seja inscrito aqui, se for a sua primeira vez, seja bem-vinda ao meu canal. Eu sou Milene Henrique, sou nutricionista infantil com certificação internacional em seletividade alimentar, sou idealizadora do projeto Bebê Bom de Garfo. Hoje eu já tenho mais de 20 mil alunas e todos os dias estou postando muito conteúdo, seja no YouTube, seja no Instagram, para melhorar a alimentação dessas crianças e fazer com que a criança que tem dificuldade em aceitar alimentos, seja em quantidade, seja em qualidade, consiga comer bem e com muito prazer nisso. E vai ser uma grande alegria para mim poder te ajudar aí com algumas estratégias. Mas você precisa me ajudar também para eu continuar te ajudando. Então, se inscreva aqui no meu canal, ativa a notificação e já dá o seu like aí, gente, é de graça, só aperta o botãozinho aí do joinha para que eu consiga continuar aqui produzindo o meu conteúdo, não só eu, mas por trás desses vídeos tem toda uma equipe envolvida aí nesse processo e é a forma que vocês têm de nos ajudar. Então, vamos lá. Como eu disse, né, muitas vezes a mãe desesperada, claro, porque uma criança que não come é de fato desesperador. Essa mãe começa a usar estratégias de oferecer prêmios, distrações. Ah, meu filho come bem com o celular. Ah, meu filho só come se eu tiver que mudar o preparo, então eu tenho que bater a comida. Eu preciso ameaçar que vou deixar com fome, eu preciso chantagear que ele só vai brincar se comer. Gente, tudo isso só pressiona uma criança a comer. Como mãe de 2, como nutricionista há 12 anos, com toda a certificação, o estudo que eu tenho, os meus pacientes, acompanhando as famílias que eu consegui acompanhar ao longo dessa minha trajetória, eu te garanto que isso só vai piorar, só vai afastar o seu filho cada vez mais da refeição. E aí, com a minha experiência, eu consigo garantir que possivelmente você está atuando somente no terceiro pilar da alfabetização do paladar. E por que eu consigo falar isso? Porque é exatamente o que a maioria das mães fazem. Fica oferecendo o alimento para a criança, acreditando que é dessa forma ali, no momento da oferta, que vai ajudar o filho a comer melhor. E vocês precisam entender que não é assim que funciona, mas eu vou contar para vocês nesse vídeo como que você vai fazer. E o primeiro passo é entender onde você está errando. Se você está vendo o seu filho recusando muito alimentos e você está ali agindo na hora da oferta, na hora da refeição, cuidado. Esse não é o momento adequado. Sabe por quê? Você acaba pressionando o seu filho para comer e isso vai fazendo com que, pressionado, o seu filho fique cada vez menos motivado a comer. E sabe onde vocês caem? No ciclo da recusa. Bem rapidinho, porque não é o objetivo desse vídeo aqui, mas o ciclo da recusa, ele nada mais é quando a mãe busca estratégias, busca ajuda para fazer com que o filho coma melhor e aí recebe alguns conselhos inadequados, alguns não, diria todos. Deixa com fome que passa. Fala que só vai comer a sobremesa se ele comer e raspar todo o pratinho. Enfim, começa a ouvir um monte de coisa e começa a colocar aquilo em prática, né? Afinal de contas, se a criança tiver com fome, o raciocínio lógico é pensar que ela vai comer. Só que não é assim que funciona. E aí a mãe vai fazendo isso,
pressionando a criança para comer, a criança se sente pressionada, vai comendo cada vez menos e a mãe vai pressionando mais e a criança vai comendo menos e aí o ciclo ele vai se agravando cada vez mais. E se você se identificou em alguma dessas etapas aí, você precisa começar a agir hoje para que seu filho não fique preso nesse ciclo, porque quanto mais tempo vocês ficarem presos nele, pior vai ser, mais perigoso e mais difícil de a gente reverter a situação. Gente, a Unicef estima que 40% das crianças no mundo de até 5 anos sofrem de fome oculta. Crianças que recebem calorias, mas não recebem as vitaminas e minerais que precisa. E aí, gente, quando essa criança vai recebendo os alimentos sem ter a variedade suficiente para crescer e desenvolver saudável, lá na frente isso vai ser um problema muito grande, pode te dar um monte de doenças. E mesmo hoje, né, aparentemente essas crianças estão saudáveis, porém elas estão desnutridas. E por causa disso, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, lançou um alerta de que pela primeira vez na história, essa geração atual pode viver menos do que a nossa geração, justamente por causa da má alimentação. E eu não quero que meus filhos façam parte dessa estatística, eu não quero que o seu filho faça parte, e eu tenho certeza que você também não, né? Os nossos filhos não podem viver menos do que a gente precisa fazer algo hoje para poder quebrar esse ciclo e ajudar essa geração atual a comer bem. E como que a gente vai fazer isso, né? A arma que eu chamo para a gente combater esse problema todo é a arma da alfabetização do paladar. É uma metodologia que eu desenvolvi e que, graças a Deus, já vem ajudando muitas famílias. Mais de 20 mil famílias já foram beneficiadas aí de ver crianças que antes não comiam nada, que a hora da refeição era uma verdadeira guerra, um campo de guerra, e que hoje conseguem ter refeições em família de forma muito prazerosa. E aí eu vou começar te mostrando como que funciona essa alfabetização do paladar e como que você vai poder fazer isso aí na sua casa, tá? Olha só, para quebrar o ciclo, gente, precisamos entender que ceder sempre às chantagens, usar artifícios de distração, de brinquedo, deixar com fome, usar recompensas não vai funcionar, tá bom? Você vai precisar, então, começar a trabalhar na oferta muito antes do momento de oferecer o alimento. E por que que isso acontece, né, gente? Por que que eu criei essa metodologia, então, dividir em passos para começar antes do momento de oferecer? E eu chamo isso de alfabetização do paladar, gente, porque é isso, é um processo. Antes da gente querer que a criança leia um livro, a gente precisa começar o quê? Apresentando as letras, essa criança vai juntando as letras, que vai juntando as sílabas, que vai juntando palavras, até ela conseguir ler. A alfabetização do paladar é a mesma coisa, a gente começa antes do momento da oferta, para a gente conseguir construir esse processo e a criança comer bem e de tudo. Como que funciona isso? Primeira coisa, a gente vai construir os 4 pilares, que eu já vou contar para vocês quais são, em cima de uma base sólida e que vai ser, como o nome diz, né, a base aí de todo o processo. Essa base é a rotina. Você precisa estabelecer uma rotina para que todo o processo dê certo, para que você consiga construir os 4 pilares sem eles ruírem, sem eles caírem. Então, estabeleça uma rotina, envolva o seu filho na construção dessa rotina. Quanto mais ele conseguir participar disso, maiores as chances dele aceitar. Uma vez estabelecida essa rotina, construído isso, você está pronta a trabalhar nos 4 pilares. O primeiro pilar, gente, é o da aproximação. A aproximação nada mais é do que tirar o medo que a criança muitas vezes tem do alimento. É nesse momento que a gente vai usar estratégias para que o seu filho entenda que aquele alimento ele é seguro, que aquele alimento ele é amigo, para que ele pare de ver o alimento como uma ameaça.
Se o seu filho reconhecer que tá tudo bem, é bom, eu posso interagir, eu posso tocar, eu posso cheirar, vocês estão prontos para construir o segundo pilar, que é o pilar do estímulo. E é aqui nesse momento que a gente usa algumas estratégias para que o seu filho tenha motivação, e essa motivação vem de dentro dele, para querer comer ou interagir com aquele alimento, tá, gente? Não adianta você colocar no prato e ficar torcendo para o seu filho aceitar. Não, o seu filho precisa estar motivado. E para isso você precisa ajudá-lo por meio do lúdico sempre, porque é assim que a gente faz com criança, a gente não usa argumentos, né? A criança não tem essa forma de aprender. Quando a gente usa técnicas para poder estimular, essa criança ela vai querer interagir com esse alimento. Perdeu o medo, quer interagir, o seu filho, nesse momento, está pronto para que vocês construam o terceiro pilar, que é o pilar da oferta. E é só nesse momento, pessoal, que você vai oferecer o alimento para o seu filho. Mas não é oferecer de qualquer jeito, é oferecer com estratégia. Você precisa saber quais são as preferências do seu filho, aquilo que ele dá conta, aquilo que é confortável, aquilo que é prazeroso, para a partir disso e criando estratégias, modificações de uma forma bem tática para conseguir avançar para novos alimentos. Essa técnica eu chamo de gradualização da oferta e é isso. Nada mais é do que começar pelo que a criança aceita hoje e ir caminhando para o alimento novo. Construiu esses 3 pilares, pronto, a criança começa a comer bem e você está pronta para construir o 4º e último pilar, que é o da perpetuação. Sabe por quê? Eu não quero que o seu filho coma bem hoje, simplesmente assim, né? Sabe aquelas crianças que às vezes a mãe fala assim, nossa, meu filho comia super bem e agora ficou chato para comer, não quer mais nada. Não é isso. A ideia é que essa criança coma bem pelo resto da vida, que ela seja um adulto que consegue se relacionar bem com o alimento e que tem prazer na alimentação saudável. E aí, aqui no 4º pilar, a gente consegue usar estratégias para que essa mudança seja implementada aí no seu filho e de forma que, independente de onde ele esteja, com quem ele esteja, ele consiga comer bem e com prazer, gente. E aí, tentar, né, fazer o seu filho comer sem atuar nesses 4 pilares, sem construir a rotina e cada um dos pilares, gente, vai fazer com que o seu filho caia no ciclo da recusa alimentar e cada vez menos, tenha menos motivação, esteja menos disposto a comer, né? E isso vai aumentando cada vez mais a seletividade alimentar. E aí, pessoal, se você quer aprender mais sobre essa técnica, todos os dias eu posto conteúdo aqui no YouTube, no Instagram, todo dia tem conteúdo nas minhas redes sociais para poder te ajudar nisso. No meu Instagram tem muitos posts sobre brincadeiras do que usar em cada um desses pilares, do que fazer. É muita coisa para eu falar aqui num único vídeo, então eu preciso que você esteja comigo para eu poder detalhar com você cada um desses pilares aí. E aí, para isso, você tem que estar inscrito aqui no meu canal, com a notificação ativada para você ficar por dentro quando eu postar vídeo aqui e me acompanhar também nas redes sociais, porque lá eu compartilho o que eu aplico com os meus pacientes, com os meus filhos, todo o conhecimento que eu tenho. E não perde tempo não. Vamos fazer isso daí o quanto antes para tirar o seu filho do ciclo da recusa, para que o seu filho não faça parte dessa triste estatística e para que a gente consiga ter a paz e a alegria de ver os nossos filhos comendo muito bem e com muito prazer nisso.